Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem é João Batista, outros dizem é Elias, e outros vão dizer é Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta aos discípulos: eles dizem que eu sou essas pessoas, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você pela carne e nem pelo sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. E eu continuo te dizendo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a vocês a chave dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem da terra terá sido desligado dos céus. Amém, irmãos? Pai, nós te damos graça por essa manhã maravilhosa e por essa palavra que todos os dias tem nos alimentado e feito com que nós venhamos nos permanecer de pé. Que o teu Espírito Santo nesse momento possa, em nome de Jesus, abrir as nossas faculdades mentais para entender os teus processos e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, por tudo e por todos que essa manhã aqui está. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Vamos agradecer em nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito simples. Simples e fácil de entendimento. Jesus, ele precisava que os seus discípulos te identificassem. Naquele momento, Jesus precisava que os seus discípulos soubessem exatamente quem ele era e o que ele veio fazer. Mateus, ele narra essa história de forma minuciosa, porque quando Jesus inicia o seu ministério, os doutores da lei, as pessoas que estavam acostumadas com os antigos profetas, começaram a fazer uma correlação. Uns diziam: esse é Moisés. Outros diziam: esse é o Elias. Outros diziam: é o João Batista, porque foi morto de forma injusta. Até aí Jesus estava muito tranquilo. Por quê? Porque para reconhecer quem é Jesus precisa estar ligado na figueira verdadeira. É simples. E por que a multidão não sabia quem era Jesus? Porque a multidão, ela só acompanhava sinais. A multidão só acompanhava os resultados. Então, uma pessoa que ela está preocupada só em resultado, não sabe quem Jesus é. Aí Jesus precisava perguntar para os seus discípulos, para que ele pudesse ali direcioná-los de forma poderosa e verdadeira. Aí ele fala: eu sei que eles dizem quem eu sou, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou de verdade? Quem vocês pensam que eu sou? O que tem na cabeça de vocês? Mas a pergunta que o Senhor fez foi de modo geral. Poderia aqui, a Bíblia está narrando, ou na cabeça do pastor, poderia aqui muitas pessoas levantar a mão e dizer: deixa que eu respondo. Deixa que eu responda essa pergunta. Mas não, um homem que a Bíblia diz que ele era afobado, ele era precipitado, ele
se lançava de forma ansiosa na frente, ele vai, pula na frente e diz: eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és. Aí Jesus olha assim para Pedro, fica olhando para ele: quem eu sou? Quem você pensa que eu sou? Aí ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e olha para o Pai e diz: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor ocultaste isso dos sábios, dos inteligentes, e revelaste aos meus pequeninos. Sabe o que significa isso? O que significa que o céu estava fazendo parte da terra. Sabe por quê? Porque quando Jesus decidiu vir fazer a vontade de Deus, ele não pensou em outra coisa a não ser arrebanhar as ovelhas do Pai e devolver em segurança a Ele. Aleluia! Em segurança a Ele. Ele não teve dúvida. E ali, aqui na cabeça do pastor Natalice, eu vejo Jesus ali alegre e contente. Por quê? Porque ele vê um sinal do céu. E qual é o sinal do céu? O Espírito Santo revelando ao homem limitado um céu sem limites. E aí quando Pedro falou: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus falou assim: olha, Simão Pedro, não foi a carne nem o sangue, não foi o homem nem a sua habilidade que te disse isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Aleluia! E o que me chama a atenção é que Jesus ele completa dizendo: é sobre essa pedra. Em alguns lugares por aí, Pedro é o Papa, mas na palavra do Senhor, Pedro é um servo que entendeu que Jesus chamou ele para abandonar a pescaria, a sua vida profissional, para investir no reino de Deus. Aleluia! Enquanto em alguns lugares Pedro é adorado como um santo, como um Deus, aqui ele é o nosso irmão na fé. O nosso Deus chama Jesus de Nazaré. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. É isso. E o que me chama a atenção é que Pedro não hesitou, ele já foi falando logo, ele já foi entregando: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina a cara da multidão agora dizendo: esse aí é mais um precipitado, ele não sabe nem o que está te falando. Aí Jesus disse assim: filho, acertou na mosca. Se fosse jogar o boliche, qual que é o nome quando derruba as 10 peças? Jesus disse: Pedro, aí Pedro falou: vem de novo. Acertou na mosca. E algo extraordinário aconteceu aqui, porque essa confissão de Pedro, ela era crucial naquele momento. Era crucial para que a igreja pudesse ali começar a se manifestar, começar a dar fruto. Pedro, com essa confissão, ele vai reconhecer o Messias. Porque quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, aí Pedro fala que ele era o Cristo. Então Jesus ele precisava ser reconhecido não como curandeiro, milagreiro, não um homem que estava ali abençoando as pessoas, mas ele precisava ser reconhecido como Messias. Por quê? Porque o Messias estava prometido desde a eternidade. Em Gênesis, o Messias já estava sendo prometido. E com a confissão de Pedro, ele reconhece o ministério messiânico. E o que me chama a atenção é que com essa confissão de Pedro também, a igreja ela foi fundamentada a ponto de Jesus falar: valeu Pedro, essa confissão aí, olha, é do céu mesmo, e sobre essa confissão eu edificarei a minha igreja. Enquanto algumas pessoas querem edificar a igreja do Cristo em cima de pessoas, em cima de apóstolos, em cima de mestre, Jesus disse: você é Pedro, é pedra, e sobre essa partícula aqui particular, sobre esse pedaço do céu que está em você, sobre essa revelação, sobre esse Espírito que te revelou, eu edificarei a
a minha igreja. Enquanto nós queremos levantar o homem no centro, enquanto nós queremos levantar o homem como o nosso mestre, Jesus disse: é sobre o Espírito que está sobre o mundo que eu edifico a minha igreja. O homem, ele é importante, mas ele não é o alfa. O homem, ele é importante, mas ele não é o ômega. E ali Jesus, ele elogia Pedro por Pedro ter se lançado. Por quê? Porque a fé em Jesus, o Filho de Deus, é o alicerce sobre o qual a comunidade cristã será e continuará sendo edificada. E por que que a gente dorme, acorda, os anos passam e quanto mais a gente fala do Cristo, as pessoas estão com a cabeça voando o tempo todo. Por quê? Porque está ligado só nas coisas terrenas, nas coisas do céu. As coisas do céu não fazem mais parte do dia a dia. Nós estamos aqui conectados lá do outro lado, e Jesus está falando, e nós estamos conectados em outra dimensão. E a revelação divina não chega na totalidade. Mas não tem problema, por quê? Porque eles não sabiam quem Jesus era. Mas aqueles que estavam conectados, Jesus disse: eu te darei a chave dos céus. Aleluia! Eu te darei a chave dos céus. Foi o que Jesus disse mediante a revelação de Pedro. E qual era a chave do céu? A chave do céu não era um objeto. A chave do céu não era um utensílio. A chave do céu não era um talismã, uma lâmpada que você esfrega e faz qualquer pedido e Jesus vai entregar nas suas mãos. A chave do céu é o reconhecimento de quem é o Filho de Deus. A chave do céu é o poder no Senhor Jesus, que faz você marchar diante da terra prometida sem olhar para trás. A chave do céu, ela está escondidinha dentro dos nossos corações. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, você não vai negociar a sua fé, você não vai negociar o seu direito de primogenitura, você não vai negociar o seu direito de ser salvo. Aleluia, glória a Deus. E aí, quando a gente vê Pedro ali confessando quem Jesus era, e Jesus ali direcionando a sua palavra, e aí a gente vai pregando a palavra, vai ensinando a palavra, e aí a gente vê as pessoas dispersas e as coisas não fluem. Por quê? Porque parece que as coisas que nos rodeiam é mais importante do que conhecer verdadeiramente o Criador. Nós falamos, e se fizermos uma pergunta aqui, a resposta é universal. Então eu pergunto e eu respondo. Por quê? Porque eu já sei qual é a resposta. Se eu perguntar de forma unânime para a igreja quem Jesus é na sua vida, quem Jesus é na sua vida, aí de bate pronto, sem tosquenejar, sem sombra de dúvida, você vai dizer: Jesus é tudo, tudo para mim, é tudo, 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 tudo. Só que esse Jesus que é tudo para nós, nós não o conhecemos, não sabemos de onde ele veio, não sabemos para onde ele vai, e ficamos perdidos dentro da igreja, como se fosse a dracma perdida, como se fosse o filho pródigo. Porque quando a gente fala aqui no filho pródigo, a gente foca no filho pródigo como se fosse um prêmio ele voltar. Não, o prêmio foi o pai estar de braços abertos. Porque o bom filho a casa torna. Esse é um discurso meramente humano e limitado. O bom filho não abandona o pai. O bom filho não abandona a herança. O bom filho não sai da casa. O bom filho, ele suporta o que tem que suportar para levar a herança do pai até o fim. Então nós precisamos, de uma vez por todas, entender quem Jesus é para nós. E quando nós entendermos isso, fica fácil. Fica fácil você colocar o seu nome para você entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus. Fica fácil você sair de um culto desse
sair daqui pregando, sair daqui vivendo. Fica fácil você sair daqui dessa reunião e não voltar para a sua bolha, uma bolha que não te traz nenhum resultado. Fica fácil você entender que hoje as coisas podem estar ruins, mas o Senhor está nos ensinando a receber algo maior e melhor. Porque Paulo vai dizer, em outras pregações nós dizemos, Paulo disse que as coisas do céu, elas não podem ser comparadas, não. As coisas do céu não podem ser comparadas. As coisas do céu não podem ser correlacionadas, sabe por quê? Elas são maiores e melhores. Elas são maiores e melhores. E se nessa manhã você escolher viver as coisas do céu, a sua vida vai começar a ter sentido. Mas ter sentido em quem? No Senhor, no Senhor, no Senhor. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. As coisas precisam começar a fazer sentido, para que as nossas decisões, elas possam estar atreladas ao reino de Deus. Quando a gente lê a Bíblia e quer entender aquilo que é cômodo para nós, fica fácil. O que é ligado no céu é ligado na terra. Agora estou eu aqui, ligando tudo que eu acho que é bom para mim, ligando tudo que eu acho que é confortável para mim. Agora eu estou ligando e fazendo tudo que eu acho que é bom para mim. Aí o Senhor está olhando lá de cima e está dizendo: essas suas escolhas estão te destruindo. Essas suas escolhas estão acabando com o seu ministério. Essas suas escolhas estão te afastando de mim. E a gente está ligando, e a gente está ligando só as coisas do céu, da terra, em nós. Mas Paulo vai dizer, Giovanni, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Ainda eu estou em alta. Se é o meu entendimento, eu faço o que eu quero. Mas aí Paulo tem a parte dele e diz: o seu entendimento não liga céu na terra. Só o que liga céu na terra é a plena, é a perfeita e a vontade de Deus. Então, para que eu possa ligar alguma coisa no trono, eu preciso estar ligado nele. Eu preciso estar submetido à lei dele. Eu preciso estar conectado com ele. Sabe por que a nossa segunda-feira, ela já sabe, a nossa segunda-feira já está marcada, delimitada, nós já sabemos o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós queremos, foi uma das aulas que a gente compartilhou aqui, nós queremos semear na carne e colher no Espírito. Aí Paulo fala: o que semeia na carne colherá. E o que semeia no Espírito colherá. E o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que não tem como os meus lábios dizer Jesus é tudo para mim, e a minha prática de vida é blasfemar praticamente contra ele e viver uma vida da forma que eu entendo que é bom para mim, interpretar a Bíblia como eu acho que eu entendo, mas nós não entendemos nada. Sabe por quê? Gênesis vai falar através de Moisés: no princípio era o verbo, no princípio já tinha palavra, no princípio ele já tinha dito. Aí João, depois de muitos anos, João capítulo 1, ele vai dizer: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, a palavra está com ele, a palavra é dele, a palavra volta para ele, e ele disse: a minha palavra, ela não passará, a minha palavra. O Senhor disse. Se ele disse que a palavra dele não passará, então é muito desgaste nosso tentar ir contra aquilo que o céu estabeleceu. O que Deus estabeleceu ao nosso respeito já está dito.
nessa manhã ficou claro que um dos discípulos identificou quem Jesus era. Um dos discípulos identificou quem Jesus era. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus confirmou, acreditou, confirmou de novo e falou: beleza, está tudo certo. Mas se eu fosse te dar uma dica de leitura da palavra, eu dizia diferente do que eu disse tantos anos. Começa por Mateus, mas eu quero reformular: começa por João. Começa pelo Evangelho de João, porque João escreveu minuciosamente as palavras ditas pelo nosso mestre. Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus disse que ele era o quê? Quem Jesus disse que ele era? João vai escrever. Ele vai escrever no capítulo de número 6 que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E sabe o que significa isso? Eu sou o pão da vida. Se tem fome aí, você precisa buscar a padaria certa. Você precisa ir no botequim comprar o pão certo. Não adianta ir no Barbosa, no Ayumi comprar o pão francês para alimentar a sua vida espiritual. Porque com a vida espiritual só se alimenta através da palavra. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E João continua falando. Talvez o seu domingo amanheceu escuro. O escuro aqui quer dizer sem nexo, sem alegria, sem motivação. Por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou neste lugar? Por que eu estou nessa igrejola aqui? Por que eu estou fazendo aqui exatamente o que você está fazendo aqui? João disse: alguém pega uma pilha para mim. Talvez você não entendeu o que você está fazendo aqui, mas João escreveu no capítulo 8 dizendo que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Talvez para você nada faz sentido, mas se você conectar com essa luz, aleluia, Jesus, a sua mentalidade vai mudar, o seu pensamento vai mudar. Por quê? Porque o salmista diz que essa luz é lâmpada para os seus é lâmpada para os seus pés. O salmista disse que a palavra que é luz, ela vai clarear os nossos pés. Mas João não cessa. No capítulo 10, Jesus falou: escreve aí, João, escreve. Jesus estava arretado. Aquele Jesus humildezinho que a gente prega, mas eu não consigo ver essa humildade no sentido dele estar implorando para as pessoas o servir e o seguir. Ele diz assim: escreve aí. Em capítulo 10 de João 7 a 9 diz: eu sou a porta das ovelhas. Aí ele continua dizendo assim: olha, as minhas ovelhas ouve a voz do seu pastor e a segue. Sabe o que vai nos manter de pé? É a gente entender que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E Ele está dizendo: vem. Se tem sede, vem. Se tem fome, vem. Se quer luz, também vem. Agora ele bate no peito, ainda no capítulo de número 10, de 11 a 14, disse: eu sou o bom pastor. Ele bate no peito e diz: eu sou o bom pastor. Agora esse Jesus humildezinho, ele está dizendo que ele é. Ele diz que é o bom, sabe por quê? Porque ele diz assim: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o que é dar a vida pelas ovelhas? Usando aqui a figura de Jesus Cristo, dar a vida pelas ovelhas foi o que ele fez antes da fundação do mundo. Ele aceitou vir e ser crucificado. A nossa mente limitada coloca Deus dentro de uma bolha, como se Deus fosse pego de surpresa. Ele sabia que Adão iria se limitar a uma partícula daquele
Mas ele diz: o Senhor, antes da fundação do mundo, Jeová Jireh, ele já tinha projetado a vinda do Cristo. Sabe por quê? Porque ele já sabia que ele tinha que banir o sacrifício de animais. Ele precisava de um representante da humanidade, um representante legal. Ele já sabia que existiria culturas que ia ficar nas encruzilhadas fazendo seus despachos com animais. Aí ele disse: eu preciso melhorar isso. Eu vou mandar o meu filho morrer na cruz do Calvário por amor à vida de cada um deles. Mas o melhor não é a morte, o melhor é a vida, o melhor é a ressurreição. No terceiro dia ele bate a mão na cintura e diz: ó morte, onde está o seu alegrilhão? Aonde está a sua força? Aonde estão as suas estratégias? Sabe por que ele ressuscitou? Para que nós venhamos entender que ele é o único, ele é o suficiente Salvador da humanidade. E Paulo continua a dizer no versículo capítulo 11, ele diz assim: às vezes a gente chega no último estágio. Você viu minha toalhinha para ele? Está aqui no mídia. O mídia pegou a toalhinha ungida do pastor. Por isso que ele está rápido hoje. Toalhinha ungida. Depois eu vendo um pedacinho por R$1.000. Fica despreocupado. Todo mundo vai levar para casa. Amém? Mas João, ele continua registrando quem Jesus é. Jesus, ele disse assim: no momento mais difícil das nossas vidas, no momento onde o homem sabe que chegará o fim, mas nunca se prepara para o fim, eu também não estou preparado para o fim. Mas quando o fim chega, quando a morte bate na porta, todos nós nos desesperamos. Mas o que foi ministrado aqui no louvor foi que um amigo de Jesus entrou em óbito. E aí a notícia chegou. A notícia chegou no primeiro dia que Lázaro morreu. Mas parece que esse amigo, Jesus não estava tão preocupado com esse amigo, a grosso modo de entendimento. A notícia chegou e Jesus disse: olha, não é chegada a minha hora. Mas a notícia era ruim, a notícia era triste, as famílias estavam sofrendo, os amigos estavam sofrendo com a perda de Lázaro. Mas Jesus, a resposta que ele disse é: a minha hora não é chegada. Parece que Jesus não estava preocupado com o amigo. Mas não é que Jesus não estava preocupado. Se ele fosse no primeiro dia, a cultura dizia que no primeiro dia de morte, o morto que os médicos ali fez os sinais vitais, deu falência, ele poderia reviver. Aí no segundo dia, os sinais vitais também poderiam vir. É por isso que Jesus não foi no segundo dia. Não é porque ele não estava dando importância. A Bíblia vai narrar que no terceiro dia é que Jesus aparece. E quando Jesus aparece nesse dia, não tinha mais cultura, não tinha mais magos, não tinha mais sabedoria que dizia estar vivo. No terceiro dia de óbito, ia falar: pode enterrar que esse não tem mais jeito. E aí quando disseram pode enterrar que esse não tem mais jeito, e eles foram lá, fizeram o fúnebre, enterraram, voltaram para casa entristecido. Aí Jesus falou: João, escreve no capítulo 11: eu sou a ressurreição e a vida. Às vezes a gente está tão preocupado com essa vida limitada e passageira e esquece que as coisas do Senhor estão além dessa matéria que vai desaparecer daqui uns dias. Quando Jesus olha para a família apavorada e fala assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Mas aquela que tinha intimidade com Jesus, pensou que sabia tudo de Jesus, ela disse assim: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. E Jesus: calma, não vou calmar, mas ele vai ressuscitar e está dormindo. Não, eu sei que no último dia
dia ele vai ressuscitar. Imagina como Jesus ficou ouvindo essa conversa. Aí Jesus disse: me leva lá. Aí levaram Jesus, para concluir, vocês já sabem. Ele disse: tira a pedra. Aí cheira mal, imagina, tira a pedra. Imagina que o túmulo estava aqui na igreja e as pessoas estavam lá no campo do Jacira, porque o cheiro, meu Deus, é terrível. É terrível. As pessoas 1 quilômetro na minha cabeça de distância, tira a pedra, daí cheira mal, não abre isso daí não. Imagina os urubus voando. Aí Jesus disse: sai para fora. Para o Senhor fazer dessa manhã na sua vida, você precisa eliminar tudo que te atrapalha de ver a glória de Deus. Quando aquelas mulheres se aproximaram de Jesus questionando, ele estava dizendo: eu sou a resposta. Para de questionar, para de reclamar, somente me busca. Então, se nós decidimos nessa manhã entregar a nossa vida verdadeiramente, a nossa mente, ele vai começar a trabalhar. Enquanto a gente vê só a pior notícia, nada vai acontecer, porque Jesus está dizendo: tira a incredulidade, tira a falta de fé, tira o disse-me-disse, tira o que está te atrapalhando. Enquanto nós estivermos adicionando as coisas do homem, Deus não pode agir. Mas quando Jesus chegou lá e disse: sai para fora. E por que ele disse sai para fora? Porque o ministério de Jesus, naquele momento, todos precisavam saber. E João continua escrevendo, capítulo 14. Quando ele diz: Lázaro, sai para fora, ele estava dizendo para a multidão que estava recebendo o milagre da parte dele, mas vivia em incredulidade. Eu sou o único caminho. Aleluia. Eu sou a única verdade. Obrigado, Jesus. E eu sou a vida. Aleluia. E o que nós precisamos entender então? Precisamos entender que se Jesus não estiver no controle de todas as coisas, a gente não vai ter êxito, nós não teremos saída, nós não teremos as respostas que precisamos. Jesus precisa tomar o governo da nossa casa. Jesus precisa tomar o governo da nossa vida. Apocalipse, para encerrar, ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, Aleluia. eu sou o princípio, Obrigado, Jesus. e eu sou Aleluia. o fim. Quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte de águas vivas. Aleluia. Quem tiver sede, vem. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Quem tiver fome, vem. Glória a Deus. Quem tiver medo, vem. Quem não sente a presença, vem. Aleluia! Enquanto as pessoas estavam dizendo quem ele era, depois os discípulos identificou quem ele era. Mas quando ele fala: quem tiver sede, vem, que eu darei de beber, aí não tem mais para ninguém. Então não é um bochicho, é o próprio Jesus dizendo quem ele é. E nessa manhã, quem Jesus representa para você? Ele representa só mais um dia bom de serviço, aonde as coisas dão tudo certo, aonde você, tudo que faz está bem, aonde a sua família está bem. É isso que Jesus representa para você. Um dia de promoção, um dia de prazer, um dia de busca. O que Jesus representa para você essa manhã: eu vou sair daqui, mas eu já saio murmurando quando eu chegar na feira. Eu não
sei nem de quem o pastor falou naquela manhã, mas se você veio aqui buscar a resposta do céu, ele disse: você vai sair daqui alimentado, porque eu sou o pão da vida. Você vai sair daqui matando a sua sede, porque eu sou a água. E você vai sair nos caminhos saudáveis, porque eu sou luz. Eu sou luz, luz para os seus caminhos. Luz para os seus caminhos, eu sou, disse Jesus. Se ele disse que é luz, acredita. Por melhor que seja o seu amigo que tenta te fomentar, não aceita. Sabe por quê? Porque o seu melhor amigo é aquele que morreu, nunca te traiu. E ele disse: vem e beba em mim. Aleluia. Então vamos beber da fonte, da fonte de águas vivas. Obrigada, Espírito de Deus. Vamos beber da fonte de águas vivas. Sabe por quê? Porque foi por nós que ele morreu.